Oi, turma! Tudo bem? Hoje nós não temos uma leitura diária, mas hoje nós temos um bate-papo, nós temos um tema, nós temos um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o bullying. E para nos ajudar com este tema, que ele é muito importante, nós temos uma convidada mais que especial. Nós vamos contar com a presença da Luciana Escudeiro, que é psicóloga e terapeuta familiar. Ela, gente, ela é especialista em crianças e adolescentes. Então vamos lá? Luciana, desde já agradecemos aí a sua presença e a sua participação neste vídeo, nesse espaço de reflexão e de conscientização. Eu tenho aqui algumas perguntinhas. Luciana, quando eu digo assim, seu gordo, seu tampinha, ô menino, seu palha de aço, sabe? Seu cabelo é palha de aço. Quando eu digo assim, ô, sua rolha de poço, ei, sua cabeça é caixa d'água. Essas expressões, quando eu me dirijo assim a um colega, será que isso está certo? Olá, Rodrigo, tudo bem? É um prazer poder estar aqui com você mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, terapeuta infantil, terapeuta familiar, e venho aqui hoje a convite do Rodrigo. Me sinto lisonjeada com esse convite para falar sobre uma coisa super importante, né? Que é a questão do bullying. Eu acho que todo mundo aqui, se a gente perguntar, já ouviu falar ou já vivenciou alguma situação parecida, o que pudesse ser considerada um bullying, né? Então, para a gente poder falar um pouco sobre a questão, é importante que a gente entenda, eu sempre digo, né, que a gente tem uma regrinha básica para a gente poder saber se a gente está vivendo bullying ou se a gente está fazendo bullying, né? Então, assim, é o exercício da gente se colocar no lugar do outro. Se doer, dói na gente também, dói no outro. Então, é sempre importante a gente pensar, se eu me colocar naquele lugar, se eu estiver naquele corpo daquela criança que está sofrendo, o que a gente vai falar um pouquinho, né, do conceito de bullying, se doer em mim, dói no outro. E se dói no outro, não tem que acontecer. Né? Então, quando a gente fala dessa questão e quando você pergunta, né, o cabelo com palha de aço, aquele menino é muito gordo. Então, o bullying, ele acontece num contexto, tem duas características. Ele é muito depreciativo, né? Então, é alguma coisa que a gente fala para ferir o outro, alguma característica que ressalte aos olhos, alguma diferença aos nossos olhos, né? Porque o diferente existe em todo mundo. Então, quando a gente fala aquela menina de cabelo de palha de aço, aquele menino muito gordo, você é muito alto, você é muito magrela, é bullying? Dependendo do contexto, sim. E sempre será porque eu já estou usando aquela característica, aquele diferencial daquela pessoa, eu estou elucidando para trazer uma conotação muito depreciativa. O que é depreciativa? É quando a gente fala daquilo como uma coisa muito ruim naquela pessoa, né? Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está ferindo o outro. E se a gente está ferindo o outro, a gente tem que repensar. Então, existe uma coisa que é uma característica muito importante da questão do bullying, que é o cenário, né? Então, o bullying só acontece porque a gente tem duas coisas, que é a pessoa, três coisas na verdade, é a pessoa que agride, é o agredido e é o cenário, aquelas pessoas que param para olhar. Né? Então isso faz com que quem faz o bullying, o ator do bullying, aquela criança que machuca a outra, faz com que ela queira fazer ainda mais, porque ela tem uma plateia assistindo. Né? Então eu acho que uma coisa importante que a gente tem para entender o que não fazer é ficar olhando. Alguém tá magoando o outro, ou a gente vai e defende, ou chama um adulto, né? Dependendo da situação,
ou a gente não fica dando crédito para aquela situação. Então, quando a gente vai lá e vê uma criança maltratando a outra, ou a gente é um adulto, ou a gente não fica olhando, porque se ficar olhando faz com que quem faz o bullying, e pode ser um, pode ser dois, as crianças podem se juntar para fazer, faz com que ela queira fazer mais, porque quanto mais eu tenho alguém olhando e dando risada, mais eu vou querer fazer. Tá vendo, turma? Quantas informações importantes, utilizando-se do nosso linguajar atual, não vamos compartilhar essas ideias, não vamos aplaudir essas atitudes que são erradas, que não são certas. E eu volto para Luciana com mais uma pergunta. Luciana, o que é o bullying e o que não é o bullying? Então é importante a gente pensar que o bullying, o que significa o bullying propriamente dito, né? É o ato repetitivo, contínuo de aterrorizar, fazer ameaças, agredir fisicamente, agredir moralmente, a gente agredir emocionalmente alguém, né? A gente está falando um pouco mais dessa questão do convívio infantil de crianças, e que fazem com que esse outro alguém fique muito triste com o tempo, porque é uma ação que está sempre acontecendo, não é tipo assim um evento único, né? Então, o bullying, para ser caracterizado bullying, é aquela coisa que acontece todo dia. Eu acho que vocês já devem ter visto em filmes, né, que aquele menino do filme tem sempre indo para casa, encontra aquela turminha daqueles meninos folgados e que param no caminho para aterrorizar, para chutar a mala, para bater fisicamente, né? Então o bullying é caracterizado por ameaças constantes, né? Então não é só uma vez aconteceu, brigou, acabou, cada um foi para sua casa e resolveu. Não, é sempre aquela história de esperar a criança no momento específico, repetidamente, sempre que muitas vezes ela tá sozinha, né? Às vezes ela tá até acompanhada, mas normalmente sozinha, e faz com que essa criança comece ao longo do tempo, porque quando é um padrão, isso acontece, né? De ficar cada vez mais presente na vida dessa criança, né? Então, ela começa a perder o apetite, começa a ficar triste, né? Quando eu digo um pouco para vocês, que é se colocar no lugar do outro, né? Fechar os olhos e pensar como é que seria para mim estar naquele lugar. E é isso que vai acontecendo, né? Então, perde o apetite, às vezes perde o sono, né? A criança começa muitas vezes a ficar agressiva em outros contextos, ou chega em casa muito agressivo. Então eu acho que a gente está falando muito do agressor, né? Mas talvez aqui nesse contexto de estar ouvindo um pouco do que a gente está conversando, né, Rodrigo? Talvez tenha uma criança, alguém que esteja passando por isso, né? Que esteja triste e que esteja precisando de ajuda, né? Então são casos que fazem com que o outro se sinta impotente, né? E o que é se sentir impotente? É achar que a gente não vai dar jeito, é achar que a gente não consegue resolver, né? Então acho que esse vídeo, né, Rodrigo, é uma coisa super legal que você está fazendo, que é para a gente poder se informar e entender que caminhos a gente toma. Se a gente estiver sofrendo, ou se a gente estiver fazendo, se a gente vê que alguém está fazendo, como é que a gente vai lidando com isso para que essas coisas sejam pare de acontecer, né? Então essa questão é importante para a gente poder pensar como a gente faz para lidar com essa questão. Quantas informações importantes nós estamos recebendo nessa videoaula, neste encontro virtual com a Luciana. Hoje nós pudemos aprender aí algumas características importantes do bullying, o que não é, como lidar com ele, e eu acredito que o
o principal que nós vamos levar deste vídeo é que nós não devemos compartilhar essas ideias, está certo? Turma, o professor vai encerrar por aqui esse bate-papo neste vídeo. Nós vamos fazer um novo vídeo para continuar esta conversa sobre o bullying. E eu espero vocês por lá, tudo bem? Outra coisa, se vocês estão gostando desse bate-papo, se vocês estão gostando deste tema, não esqueçam de deixar o seu like. Ah, uma informação importante, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo número 2 sobre o bullying com a Luciana Escudeiro. Até já!